O programa Eclésia está de volta. O nosso tema de hoje são as declarações do Papa Francisco e todas elas nós resumimos num termo: acolhei a todos. Por isso que a gente está falando com mais carinho na questão dos casais de segunda união, o papel da mulher na igreja e também a questão da homossexualidade, dos gays. Afinal, temos espaço, podem participar, são acolhidos pela nossa igreja. Agradeço imensamente a Cristina Davi Ramos, de Ervaldo Oeste, Santa Catarina. Ela é uma nova sócia aqui da Rede Século XXI e olha o que ela pode concorrer, pode ganhar no programa de hoje. É um kit muito especial com um quadro do Papa Francisco que a nossa equipe trouxe de Roma. Também ela está concorrendo a um DVD, A Maior História de Todos os Tempos, e o livro Semeando um Novo País. E todos os demais que participarem hoje do nosso programa concorrem a um terço que nós trouxemos de Roma também, e o livro 40 Dias de Esperança do Padre Evaldo Trevisan. Então, ligue, participe, esse programa é feito para você. eclesia@rs21.com.br ou pelo nosso telefone 19 3871 9620. Muito bem, Padre Guido, o Leonildo e a Rose fizeram uma pergunta que chegou aqui no intervalo. Vivemos num casamento de segunda união. Meu marido, antes de me conhecer, era servo na RCC, hoje, na Renovação Carismática, desculpa. Hoje, por causa de nossa união estável, somos meio que excluídos. Meu esposo servia no Ministério da Música, hoje ele sente falta, sofre por não estar servindo e contribuindo na comunidade. A nossa situação nos impede de servir na Renovação Carismática Católica. O que nós podemos ou não fazer? Quer dizer, não pode fazer mais nada? De jeito nenhum. A Renovação Carismática Católica deve usar a mesma linguagem do Papa, a mesma linguagem da Igreja, deve ser acolhedora, não deve excluir a ninguém. Nós sabemos, por um evento histórico, que tantas pessoas que participam da Renovação Carismática Católica se sentem muito bem, em primeiro lugar, participando e não sendo excluídos. Agora, quem vive, como no caso deste casal, numa segunda união, deve saber, porém, também diferenciar algumas coisas. O serviço não significa plena e total comunhão, porque faça a sua comunhão espiritual, não sacramental, mas se sinta contente de prestar a sua contribuição no Ministério da Música, no Ministério da Palavra, e, sobretudo, procure mostrar grandes e verdadeiras qualidades autenticamente cristãs. Muito bem. Outro e-mail que eu acredito que seja da Mônica, porque está sem assinatura, só tem um e-mail aqui. Ela diz: nos últimos tempos estamos vivendo momentos difíceis. Na minha opinião, uma coisa é acolher, a outra é aceitar o pecado. Deus ama os pecadores e abomina o pecado. Eu acolho o pecador e a igreja acolhe, mas devemos exortar sobre o pecado? Obrigada. Padre, em cima dessa questão da Monique, que é a visão da igreja também, acolhe-se a pessoa, mas não a atitude em si. O que é acolher, Padre? Acolher é, em primeiro lugar, considerar a pessoa como um membro efetivo do reino de Deus. Esta que é a resposta mais autêntica. Portanto, uma inserção verdadeira e não uma exclusão dentro da grande família do reino de Deus. O Papa, usando um exemplo muito prático, mais de uma vez disse: olha, a igreja é como um hospital de guerra, onde acolhe qualquer pessoa. Dentro do hospital, se você é de um país ou você é contra, não diz nada, você é ferido. E como ferido, você deve ser curado, sem nenhuma distinção. Então, nesse caso, não estamos exortando o pecado, não é? Não, absolutamente. Aliás, uma verdadeira inserção leva uma pessoa a considerar melhor ainda o seu caso e, quem sabe, também a libertar-se de determinadas situações. Certo? A igreja não quer condenar a pessoa. A igreja é santa, mas mesmo formada por pessoas pecadoras. O Papa não se sentiu humilhado, dizendo publicamente: eu também sou um pecador. Até porque é um ser humano, né? Exato. Acima de nós, só Deus, né, Padre? Papel da mulher na igreja. De acordo com o Papa, a mulher não é só
o papel dela não é só a maternidade, que já é um papel belo em si só, mas não é também o papel só de mãe de família, mas é mais forte, é o modelo de Nossa Senhora, aquela que ajuda a igreja a crescer. Nossa Senhora, Maria, era mais importante que os apóstolos, os bispos, os diáconos e os presbíteros. A mulher na igreja é mais importante que os bispos e os presbíteros. O como é que devemos explicar melhor. Falta uma explicação teológica para isso. Padre, já sabemos de carteirinha que o Papa se pronunciou que João Paulo II já deu a palavra definitiva quanto à ordenação de mulheres. Sim. Não será possível. Agora ele volta a falar do papel fundamental da mulher na igreja. Sim. Que não é só aquelas funções tradicionais, mas que ela pode ajudar a discernir, a refletir, a modelo de Maria. E aí entra a questão da mulher poder ser cardeal, que foi algo conversado, uma possível caminho de, quem sabe, religiosas participarem. Bom, Como o senhor vê isso? Exato. Vamos interpretar bem as palavras do Papa. Ele lança um novo desafio a respeito da função da mulher dentro da igreja. Um desafio, porém, que coloca a mulher no lugar de mulher. Certo? Não devemos nem por brincadeira pensar num caminho da mulher rumo a uma carreira eclesiástica. Rumo a um serviço para o bem da igreja, sim, descobrindo inclusive novas tarefas da mulher dentro da igreja. Estamos plenamente de acordo quanto a isso. Muito bem colocado também na figura de Nossa Senhora, certo? Mas é como rainha até dos apóstolos, Maria, que acompanhava o progresso da igreja no começo da sua fundação. Maria que recebia com certeza a alegria sabendo que novas comunidades cristãs estavam se formando. É interessante uma leitura do primeiro capítulo do livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, onde está escrito que todos os apóstolos perseveravam na oração junto com algumas mulheres, entre as quais Maria, a mãe de Jesus. Maria acompanha e com alegria tudo o que acontece dentro da igreja. Mas parece, padre, desculpa cortar, mas parece que ao falar isso, essa questão do Papa dizer que precisa de um aprofundamento maior sobre a teologia da mulher, é sim uma teologia que volte a olhar para essa mística, a questão da mulher ter essa dimensão do cuidado, o potencial de gerar vida, uma visão diferente dos homens, porque na minha opinião, padre, se a mulher começar a concorrer para ocupar postos dentro da igreja, caímos no mesmo erro de quem faz carreira dentro da igreja. Quem quer se promover para se tornar papa, para se tornar bispo, não seria por aí o caminho. Não. Agora, que a mulher pode ter uma voz ativa e de participação, isso é correto. Sim, inclusive, Simone, é bom que a senhora saiba, e nossos amigos telespectadores, por exemplo, até algumas dezenas de anos atrás, a mulher não tinha acesso nas faculdades de teologia. Hoje temos mulheres dando aula de teologia, titulares de cátedras das maiores universidades do mundo. Olha, um passo gigantesco. O Papa, por exemplo, o Papa Francisco deve sentir-se particularmente orgulhoso, porque é titular de teologia dogmática da Faculdade Gregoriana de Roma, mantida pelos padres jesuítas, é uma mulher. Ninguém teria sonhado uma coisa desta algumas dezenas de anos atrás. Inclusive ele fala também, você não pode entender uma igreja sem mulheres, mas mulheres ativas na igreja, com seu perfil que fazem avançar. Então, fica aí também os questionamentos, como é que nós, mulheres, estamos inseridas na igreja? Que papel nós ocupamos? Qual é a nossa postura com relação à nossa participação? Mulheres leigas e mulheres religiosas, que também têm um papel importante para desempenhar. Chegou uma questão, padre, eu vou mudar aqui o assunto, mas continua dentro do nosso tema. Da Sandra dos Santos Durais, de Indaiatuba, São Paulo. Obrigada, Sandra, pelo seu e-mail. Em relação aos filhos dos casais gays. Aos filhos. Eu não sei se ela se refere aos filhos que esses homens têm
tem na sua família, teriam numa família tradicional, ou se os filhos adotados. Acredito que filhos adotados. Sim. Qual é a visão da atitude e atitude da igreja com relação a essas crianças? Certo. As crianças não devem ser vítimas de um sofrimento. Portanto, a criança merece todo o apoio e toda a valorização de ser gente. Padre, e no caso do batismo? Exato, é aí que queria chegar. Como é que fica? Sendo que há uma irregularidade na vida dos pais, a igreja não castiga a criança sem dar o batismo. Exige única e exclusivamente, neste caso, que a postura dos padrinhos bata perfeitamente com as condições estabelecidas pelo Código de Direito Canônico. Então vamos retomar. Se um casal de gays que adotou uma criança procurar a Igreja Católica para batizar o seu filho, não vai ser barrado, não vai ser proibido. Não. Desde que os padrinhos sejam héteros, um homem e uma mulher. A igreja fala de um padrinho ou de uma madrinha. Aqui no Brasil é costume colocar um casal, certo? Mas que deve estar em dia com Deus, que significa ser um católico praticante, que possa dar o bom exemplo, se é pessoa casada pelo padre, se é solteiro, uma idade mínima de 16 anos e deve já ter recebido o sacramento do crisma. São as condições estabelecidas pelo Código de Direito Canônico. Os pais que vivendo naquela situação, claro, uma situação irregular, aí a criança não deve, porém, sofrer por isso, e a igreja quer que quanto antes a criança possa receber o santo batismo. Inclusive, o Papa diz que o Catecismo da Igreja Católica explica isso muito bem, Sim. dizendo: não se devem marginalizar, no caso os gays, e devem ser integrados na sociedade. Essa integração é no caso de uma criança, de um filho adotivo, enfim, de um dos dois ou do casal, ele vai ser inserido na vida de comunidade. Perfeito. E deve receber todo o apoio da parte dos padrinhos que substituem a irregularidade de vida conjugal dos pais. Padre, essa questão do lobby gay, o Papa fala também da questão do lobby de políticos. No Vaticano surgiu muitos comentários em torno de padres, de cardeais envolvidos com situações gays. E o Papa diz, olha, ninguém até hoje me apresentou uma carteira dizendo que é. E aí a gente vai para a sociedade está com essas situações de regularização civil, de casamento gay, de adoção ou não de crianças, e a igreja vive no seu seio privado, no seu âmbito particular, também situações de escândalos e de problemas. Sim. Nessas horas, essa questão da misericórdia, do perdão, do acolhimento também se explica? Exato. A pergunta poderia ser exatamente a seguinte: qual é a postura da igreja diante daquela que é chamada de cultura gay? A igreja vive e sofre também quando há irregularidades, mas não pode ficar ausente do status destas irregularidades. Não deve colocá-las de lado ou esquecê-las, mas deve entrar exatamente para dizer, olha, você em primeiro lugar é pessoa humana, e como pessoa humana eu te acolho. Eu vou fazer alguma coisa para você. Você tem uma ferida que talvez você hoje não está nem ciente de tê-la. Eu tenho que ter todo o carinho de cuidar de você e de sarar a tua ferida. Não esqueça, Simone e prezados amigos, que o Papa, quando falou, desde um dos primeiros discursos aos sacerdotes, falou que o padre deve ser um pastor, mas não dentro de um escritório. Deve ter dentro, no seu corpo, o cheiro das ovelhas. O padre deve sair do seu escritório para ir à procura daquela ovelha que está ferida, machucada, que só, digamos assim, cria um problema para as demais também. Hoje a igreja mostra a sua verdadeira identidade numa inserção total à vantagem de um tipo de sociedade doente e ferida. E vocês que estão em casa, continuem enviando as suas questões.
a sua crítica, a sua dúvida, enfim, a sua situação pessoal. No programa Eclésia de semana que vem, nós vamos responder as questões que chegam durante a semana, porque vocês que participam aqui do programa Eclésia costumam mandar também durante a semana os seus questionamentos. Você pode enviar. Se você quiser ver a reprise desse programa, no sábado, 7h30 da manhã, você pode acompanhar ou no nosso portal rs21.com.br. Nós vamos para os sorteios das pessoas que participaram. Eu vou sortear agora, Padre Guido, que está mais próximo, o novo sócio que ganhou o kit especial do programa Eclésia de hoje. Vamos ver quem foi? É a Cristina Davi Ramos, de Ervaldo Oeste, Santa Catarina. Parabéns, obrigada, Cristina. Você está aí com o seu kit, um quadro do Papa Francisco, um DVD contando a história de Jesus e o livro Semeando um Novo País. Muito obrigada pela participação. Padre, quem que vai concorrer aí? Vamos ver. Olha. Nós temos aqui a Mônica, ela ganhou o prêmio, então, o terço que nós trouxemos de Roma e também o livro 40 Dias de Esperança do Padre Evaldo Trevisan. A Mônica, eu não tenho de onde é a sua cidade, então peço a gentileza de você enviar para nós através do e-mail o seu endereço completo para a gente enviar esse prêmio até a sua casa. E na semana que vem, então, o programa Eclésia vai continuar respondendo questões envolvendo esse assunto, mas nós vamos falar também da questão do Dia de Santos e do Dia de Finados, que logo mais está se aproximando. Padre Guido, a sua bênção para a gente encerrar o nosso programa. Certo. A bênção para todos vocês. Hoje, de uma maneira especial, para uma família de amigos de Brasília, a família da Mirna e da Meire, né, que acabaram perdendo uma mãe, Dona Maria, que Deus chamou para si, e que com certeza está recebendo no céu a recompensa por tudo que ela semeou e colheu de bom enquanto esteve aqui junto conosco. Coragem, Miriam, estou sempre ao teu lado neste momento difícil da vida. E para todos vocês, prezados amigos, telespectadores, um abraço fraterno com muita fé, com muita boa vontade de fazer sempre aquele bem que nunca nos será tirado. A bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado. Obrigada, Padre Guido. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam. E não esqueça, a nossa equipe, você que está em casa, nós todos, nós somos a igreja. Até semana que vem.